os filhos partem, a casa que costumava ser movimentada fica mais quieta. O barulho dá lugar a um silêncio muitas vezes incômodo, principalmente para quem sofre com a síndrome do ninho vazio. Tema do Opção Saúde de hoje. É o ciclo da vida. Os filhos crescem e seguem caminhos próprios. Para evitar sofrimentos com essa separação, é importante que os pais se preparem para o momento em que a síndrome do ninho vazio bater a porta. É importante entender primeiro o que é uma síndrome. Então, síndrome o que é? É um conjunto de sinais e sintomas com características peculiares a essa síndrome e que tem um padrão. Então, no caso da síndrome do ninho vazio, seria um período, uma fase em que os filhos, criam asas e deixam o ninho, deixam a casa. E os pais ficam com um certo vazio. E sentimentos emocionais, tristeza, baixa autoestima, sentimento de inutilidade. Na verdade, a síndrome do ninho vazio, ela é muito próxima, ela está muito próxima daquilo que a gente chama de luto por uma perda. Mas não é uma doença. Não é uma doença. É uma ocorrência normal, natural, pertinente ao comportamento humano, à experiência psicológica. Tristeza não é doença, é uma emoção com a qual nós estamos capacitados, não é? E nós reagimos com tristeza ou com solidão quando temos um sentimento de perda, né? Mas não é doença. Ela pode vir a ser doença, ela pode se transformar na doença quando a gente não experimenta, não vivencia, não vai até o fim com essa experiência. Aí sim, ela pode se cronificar, ela pode tornar uma situação bastante complicada para a pessoa que experimenta isso e eventualmente precisar de medicação, inclusive. Um outro aspecto que é importante a gente prestar atenção é que na medida em que a pessoa não possa lidar, não tenha condições de enfrentar a sua própria tristeza, isto muitas vezes aparece em sintomas físicos, não é? Então, sintomas físicos de qualquer ordem, não somente ansiedade, mal-estar, insônia, mas até somatizações como gripes frequentes, sintomas físicos que são decorrentes daquele desconforto guardado, daquela tristeza que não pôde ser encarada, experimentada. Maria Alice, quando você sentiu as dores do ninho vazio? Olha, eu ainda sinto, Porque a Fernanda, minha mais nova, mudou para São Paulo ano passado e o meu mais velho, ele faz alguns trabalhos que ele fica 3 meses longe. Nesse vácuo é uma tristeza, é um ninho vazio mesmo, porque eu fico literalmente sozinha, sem os dois, Em quais momentos você sente mais falta deles? Olha, à noite eu sinto bastante. Depois eu aposentei, O trabalho ajudava pelo menos a preencher aquele tempo. Eu trabalhava bastante, eu trabalhava muito, Você já chegou a sentar e chorar de saudade, ter aquele momento de tristeza? Quando eles foram fazer intercâmbio, eu pegava as camisetas, punha na cara e chorava, mas chorava. Não podia falar no Skype com eles, chorava. Chorava muito. Isso porque falava no Skype sempre. Nossa Senhora! E essa saída, ela ocorre junto com outras mudanças da vida, normalmente? Esse é um outro aspecto que socialmente vem mudando. As pessoas vêm se casando mais tarde, vêm tendo filhos mais tarde e geralmente a saída dos filhos coincide com a entrada na segunda metade da vida dos seus pais, ou no envelhecimento
ou andropausa, menopausa, que por si só já trazem desafios emocionais às pessoas. Então, certamente é um momento delicado. Delicado para toda a família, porque na verdade a família toda precisa se reorganizar diante desse momento. É uma fase difícil da vida? Eu acho que é uma fase que você passa, assim, como todas as fases da vida que você vai passando, e filhos, que as preocupações vão mudando, né? Porque desde que eles nascem até você se preocupa, mas e são preocupações diferentes, e você vai passando por todas essas fases, essa também passa. Porque você pensa o quê? Daqui a pouco vem os netos, daqui a pouco você tem neto, daqui a pouco você tem isso, daqui a pouco você tem aquilo. Então, você vai passando. Olha, eu tenho dito para eles o seguinte, eu quero morar num apartamento que tenha um quarto, que seja bem pequenininho, porque eu acho que daí eu não vou, essa sensação da falta deles vai ser menor, porque a gente mora num lugar muito grande, fica tudo muito vazio, né? Mas o WhatsApp, graças a Deus, salva todo mundo, né? A tecnologia aproxima nesses casos, então. Aproxima bastante. Isso facilita, eu acho que facilita a vida do ninho vazio, né? Eu falo assim, o meu ninho não tá vazio, meu ninho tá oco, né? Porque meus passarinhos voaram tudo. A síndrome do ninho vazio normalmente vem acompanhada de sentimentos não muito agradáveis, mas que devem ser vividos, administrados e superados. Isto pode aparecer com tristeza, solidão, sentimento de desamparo, não é? Isso vai depender um pouquinho da organização da personalidade de quem experimenta, né? Nós temos que levar em conta que na nossa sociedade o papel de mãe e de pai são papéis altamente valorizados, cheios de exigências, e esses papéis, o desempenho desses papéis acaba sendo algo de muita importância para as pessoas, né? Quando o filho sai de casa, ou quando o filho morre, ou quando o filho viaja, enfim, deixa a casa dos pais, uma série de funções desses papéis vão ter que ser reorganizadas, vão ter que achar um outro lugar. A energia daquele pai ou daquela mãe vai ter que ser recanalizada para uma outra coisa, não é? Então, realmente é muito importante. Socialmente, a função de pai e mãe é muito valorizada. Então, certamente, isso causa uma necessidade de reorganizar ideias, atividades, a rotina da casa, até o cardápio de casa, não é? A arrumação, o que a gente faz, as rotinas, enfim. E essa fase costuma durar quanto tempo? Então, a gente considera mais ou menos semelhante a um período de luto, de perda, que seriam mais ou menos 6 meses. Que, se manter-se um estado, pode se agravar com um quadro de depressão ou doenças psicossomáticas, quadros mais graves, né, de certa maneira, que tem que ser tratados aí por profissionais da saúde. E essa síndrome, ela pode aparecer tanto com os filhos que estudam fora, que casam ou que morrem? Sem dúvida. Esses 3 aspectos podem acontecer, sim. Normalmente, quando tem mais de um filho, normalmente é o último filho, né? Quando sai, eles sentem mais isso. Mas a perda também. Eu tenho casos de pacientes que perderam filho e não se recuperaram, entraram num quadro depressivo até. E tiveram essa síndrome, mas depois se agravou com depressão. Tanto a mulher quanto o homem podem ter a síndrome. Exatamente, né? Antigamente, né, até, vamos dizer assim, na década passada, isso parecia ser alguma coisa típica da experiência da mãe que se vê sem os seus filhotes.
Hoje não, com a mudança inclusive do papel masculino, o homem está mais dentro de casa, está mais perto da função paterna, é algo que se reconhece tanto no homem quanto na mulher, não é? Agora, o momento da saída dos filhos de casa implica numa questão que é muito importante, que é a questão da separação, não é? Toda perda envolve uma separação. O filho está lá estudando, fazendo faculdade, está feliz da vida, mas houve uma relação afetiva importante que sofreu uma mudança de padrão, não é? Então, vai depender um pouquinho de como a pessoa lida com os seus apegos e com as suas separações, não é? Rosa, o seu ninho ficou vazio recentemente, né? Sim, sim. Seus 2 filhos saíram de casa ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, porque a diferença de idade é pouca e os dois entraram na faculdade e saíram. Quantos anos eles têm? A Luísa 20 e o Rafinha vai fazer 19. Cada um foi para uma cidade. Isso. A Luísa São Paulo, o Rafael Limeira. E aí, como é que foi lidar com isso? Olha, foi de certa forma tranquilo. Eu acho que devido a eu trabalhar antes e ter essa ocupação, eu acho que foi indo devagarzinho, porque eles vêm todo final de semana para casa e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tentei viver muito presente. E quando eu dava aula, meus alunos sempre falavam assim, tinha uma pergunta que eu fazia, o que você se arrepende de ter feito ou de não ter feito na vida? Eles sempre falavam, eu me arrependo de não ter ficado mais tempo com meus filhos. Então eu já ouvia isso desde sempre, então eu sempre procurei ter tempo para os meus filhos e curtir. Então eu acho que quando você vive intensamente todas as fases da vida, você quer ver o que vem para frente e não fica remoendo o que veio para trás. Então eu curto essa fase nova deles. Lógico que às vezes eu fico um pouco assim, principalmente de quarto vazio, não gosto de ver o quartinho deles vazio, isso me dá uma tristeza, assim, e também quando eles saem, eu acho, pelo menos na minha cabeça, eu falo, será que eu fiz tudo certo? Será que eles estão prontos, né? Em quais momentos você sofre mais a saudade deles? De manhã, porque eu sempre gostei de fazer o café, eu não cozinho. Então, mas eu queria que eles tivessem a lembrança da mãe na cozinha, então eu sempre fiz o café da manhã caprichado para eles. Para mim era um evento o café da manhã e levava as crianças para a escola. Então agora eu acordo de manhã, não tem essa função mais daquele quartinho vazio, isso eu acho difícil. Em relação ao seu marido, ele sofre também com a ausência dos filhos? Eu tenho saudades como eu, o apelido do meu marido é Pinico. E ele é bem carinhoso, graças a Deus hoje a tecnologia também, a gente tem o WhatsApp, que a gente conversa sempre, né? Mas ele sente também, mas nós dois, a gente nunca deixou de sair, sabe? Nós saímos toda semana, nós temos um grupo de amigos. Eu acho que isso ajudou, a gente nunca deixou a nossa vida, sabe? Assim, e eu acho que, às vezes, se você deixa tudo em função dos filhos, é muita pressão para o próprio filho, porque depois é uma cobrança maior, né? Então, a gente sempre teve uma vida muito gostosa juntos e também tivemos a nossa vida de casal. Então, é vida com os filhos, casal, a gente viajava só nós dois ou só com eles, então... Sempre a gente soube dividir bastante, então foi uma passagem tranquila. Eu acho que devido à vida que a gente levava antes, essa passagem foi bem tranquila. Você optou por trabalhar enquanto eles eram crianças, né? Isso faz diferença também? Eu acho que total, porque porque eu acordo, eu tenho que preparar minhas aulas, eu vou dar aula, então tem outras coisas para pensar. Se eu tivesse uma vida em função deles, eu acho que é pirante. Deve ser pirante para uma mãe que deixa tudo para cuidar só dos filhos, porque daí é complicado, porque os filhos têm que tocar a vida deles, né? E é como eu falei antes, nós não somos donos de ninguém, e eles têm que ir embora, eles não estão afim agora de estar aqui, eles estão afim de fazer a vida deles. Então eu fico imaginando que deve ser muito difícil. Eu acho que o trabalho me ajudou demais. A mulher que não trabalha, que se dedica integralmente aos filhos, tende a sentir mais essa síndrome do ninho vazio? Sim. Com mais frequência tende a sentir mais, porque elas não se ocupam, de certa maneira, com o trabalho, né? Com outras coisas que são para elas. Elas praticamente se dedicam ao cuidado com filhos. Então ela sente mais. Em geral, pessoas que têm atividades desenvolvidas, profissão, outros afazeres, outros papéis desempenhados além, não é, do papel de mãe ou de pai, em geral, enfrentam melhor esse momento. Isso pode levar algumas semanas, até
até alguns meses. Passo muito importante para lidar bem com a síndrome do ninho vazio é não ter medo de enfrentar essa fase. Essa tristeza ela precisa ser vivida. Quanto mais ela for vivida, experimentada, isso quer dizer que eu posso ter necessidade de falar isso com muitas pessoas, contar isso para muita gente, enfim, quanto melhor isto puder ser aceito e vivido, melhor. Não é? A gente deveria não tentar escapar de viver certas coisas, não é? Até porque quando a gente não vive isto até o final, aí sim a gente pode ser pego por doenças emocionais, né? Rose, sua filha saiu de casa há quanto tempo? Faz 20 e poucos dias, né? Foi para a faculdade, ela passou na Unifei, a Federal de Itajubá, mas o campus é em Itabira, então é mais longe que Itajubá. São 10 horas de carro daqui. Então, ela está um pouquinho longe da gente. Ela tem quantos anos? Tem 18 anos. É novinha ainda, né? Como é que está sendo lidar com a ausência dela? Assim, a gente, ao mesmo tempo que sente a falta, a saudade, a gente fica nós ficamos muito felizes porque ela está seguindo o sonho dela. Ela está fazendo uma faculdade, o curso que ela quer, ela está com vários novos amigos. A gente sente falta, assim, que nem pela manhã, ela ia todo dia com o pai para o cursinho, então ele sente falta no carro da companhia, de conversar sobre música, os dois conversavam muito sobre isso. À tarde eu ia buscá-la, eu até, como te contei, parei de trabalhar esses 2 anos para isso, porque a gente mora longe, então eu ia buscá-la no cursinho, para dar um suporte para ela poder estudar sossegada durante essa preparação para o vestibular. Então, essa de conversar, do abraço, o toque, você sente falta. Mesmo consciente que é pro bem dela, em algum momento bate uma tristeza, uma vontade de chorar, uma saudade muito grande? Nos primeiros dias bateu aquela, porque assim, nossa, se acordar todo dia aquela rotina, né? E a presença e as brincadeiras. Na primeira sexta-feira, que toda sexta-feira a gente fazia um jantar especial ou saía. Então, na sexta-feira, a primeira sexta-feira foi complicado e os primeiros dias. Né? Você tirou esses 2 últimos anos para se dedicar mais a ela, para dar esse suporte. Agora, com ela longe, tem mais tempo de sobra para você? Tem. Estou fazendo mais exercício, estou, planejando voltar ao mercado de trabalho mesmo, procurar emprego, essas coisas que com ela, ai mãe, qualquer hora liga, mãe me pega, era difícil, né, você planejar uma coisa. E com os vestibulares também a gente viajou, né, ela prestou no Sul e tinha que levar para Campinas em alguns. Então eu falei, enquanto ela tivesse, eu ia estar à disposição dela. Então agora sobra mais tempo. Ainda fica um pouquinho perdida, porque você fala, nossa, 2 anos parada, fora do mercado, você começa a ver, você fala, por onde eu vou começar? Mas tem já dá um tempo, né, para você parar, fazer uma pesquisa na internet. Aqui, a gente o computador, ela tomava conta, né, das coisas, então você não tinha uma privacidade. Agora eu tenho mais privacidade para poder fazer essas coisas. Dá pra gente ver um lado positivo, por exemplo, sobrar mais tempo para os pais? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que a gente passa por separações, como mãe e como pai, ao longo da vida inteira da relação com o filho. Né? Quando o filho deixa de engatinhar e anda, deixa de comer com ajuda para comer sozinho, nós temos que ir fazendo ao longo da vida várias separações. Não é? Vários momentos onde a gente vai deixando de ser necessário, não é? E para algumas pessoas é muito difícil
deixar de ser necessário. Às vezes o filho já está dizendo, olha, nisto não preciso mais de você, não é? Mas o adulto às vezes tem muita dificuldade de se fazer desnecessário, porque isso obriga o adulto a se virar, a ter que encontrar outros lugares aonde ele vai colocar aquela libido dele, aquela energia de criação, não é? Muitas vezes o filho já está dizendo, olha, ele já está apontando, olha, eu não preciso mais de você para isto, não é? A gente pode ser útil como pai e como mãe cada vez mais no sentido mais espiritualizado, por exemplo, né? Com ajuda, com apoio, com escuta, com orientações, não é? Mas isso sempre implica numa separação. Como os pais podem se preparar para não passar pela síndrome do ninho vazio? Não sei se tem uma receita de bolo, mas é importante, às vezes, quando ocorrer isso, eles buscarem rever o casal mesmo, né? Porque eles vão ter que rever eles, se dedicar mais a eles mesmos, a questão da interação do vínculo melhor conjugal e fazer atividades, outras, tipo atividades físicas, atividades lúdicas, viajar, ter mais amigos. Eles vão ter que fazer um novo projeto, uma nova fase da vida. Se perdurar essa síndrome do ninho vazio, começar a entrar num quadro depressivo, procurar uma ajuda profissional, um psiquiatra no caso, porque às vezes pode ser necessário o aspecto dos medicamentos, e uma psicoterapia. Psicoterapia ajuda nesse autoconhecimento, nessa nova fase, que ela tem que se reestruturar, né? E a gente fica por aqui. Eu espero o seu contato pelo Facebook ou pelo nosso site. Até a semana que vem.